Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo tutorial da nossa mais nova planilha, mais nova versão de fluxo de caixa completa em Excel, agora na versão 6.3.365. Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouco longo porque toda a explicação de funcionamento vai ficar em um único vídeo que nós iremos fazer aqui para você. No entanto, vocês podem, lá embaixo do vídeo ali no YouTube, tem uns capítulos, tá? Que vocês podem assistir a essa planilha, nesse vídeo, através dos assuntos que nós vamos colocar ali nos capítulos, tá bom? Mas é muito importante, para você entender todo o funcionamento da planilha, precisará assistir todo o vídeo da planilha, porque é aqui que vocês vão aprender a se trabalhar com o produto. Pessoal, essa é a nossa mais nova evolução da planilha de fluxo de caixa, tá certo? Nós temos a versão 6.2. A versão 6.2 ela ainda se encontra em nosso site, tá? Você pode acessar a versão 6.2 e nós vamos mantê-la dentro do site também, até porque essa versão 6.3 ela precisa ser utilizada no Office 365. Por ela possuir recursos mais avançados, né, ela possui relatórios mais inteligentes, então ela precisa ser utilizada no Office 365. Então você precisará ter essa versão do Excel instalada no seu computador, tá certo? Então essa planilha trouxe algumas melhorias, diversas outras funcionalidades, tá certo? E queremos explicar para vocês aqui todas essas funcionalidades que essa planilha trouxe, que a versão 6.2 não tem, tá bom? Então, vamos começar desde o comecinho ali do cadastro, tá certo? Para que você possa entender o funcionamento da planilha. E aí, claro, qualquer dúvida, nós estamos à disposição para ajudá-los no que precisar, tudo bem? Então, quando você adquire esse nosso produto, você vai ver que tem um menu aqui ajuda, tá certo? Esse menu ajuda, ele vai trazer orientações e instruções a respeito da planilha. Então é importante que você desça ali as informações, verifique direitinho. Tem os vídeos tutoriais, tem os vídeos de ajuda que vocês vão precisar também conhecer para poder manter o arquivo de vocês guardadinho ali em segurança, tá bom? Então tem muitas dicas legais. Também tem algumas sugestões que vocês podem ter com relação a outros produtos, tá bom? Nós temos inclusive uma planilha de controle financeiro completo, tá? Que ainda é mais poderosa do que essa planilha aqui. Vocês vão poder consultar tudo lá em nosso site. Então, para a gente começar mesmo, vamos lá na parte de cadastro, tá certo? Então, essa é a primeira coisa que você deve se preocupar ao adquirir a planilha de fluxo de caixa, tá bom? Como ela é uma planilha muito completa, com muitas funcionalidades, com muitos recursos, nós vamos lhe pedir que preste bem atenção nas informações que vão ser colocadas aqui, para que não haja dúvidas. Ou seja, claro que pode surgir alguma dúvida, alguma coisa assim, mas isso vai evitar, tudo bem? Nós temos o nosso suporte para tirar dúvidas do que vocês precisarem, não se preocupe com relação a isso, mas assistam aos vídeos com muita atenção para que vocês possam entender ali o funcionamento da sua planilha, tudo bem? Então a primeira coisa aqui é a parte do cadastro. Vocês vão ver que existe algumas abas, tá certo? Para o cadastro. Vamos explicar um pouquinho sobre cada uma delas e talvez aí no vídeo nós vamos mostrando um pouco ali a diferença entre essa versão e a versão 6.2, tá certo? Para que vocês possam entender ali um pouquinho a respeito disso. A primeira coisa, vocês vão fazer aqui a forma de pagamento, é o cadastro, a forma de pagamento da sua planilha, tá bom? Então ali tem um modelo, nós colocamos aqui um modelo para vocês verem, mas vocês vão colocar aí a forma como vocês trabalham no seu negócio. A planilha permite até 10 formas de cadastros, de formas de pagamento, tá certo? Então isso aqui é bem tranquilo. Só você digitar aqui que você vai conseguir. Próximo passo é a parte do cadastro de plano de contas. Então a planilha permite você trabalhar com dois tipos de planos de contas: receitas e despesas. Para receitas são 4 planos de contas,
para despesas são 10 planos de contas. Esses títulos podem ser mudados também, tá bom? Então o que acontece? Para cada plano que você tem cadastrado, você pode incluir até 100 contas, ok? Então preste bem atenção nisso. Para cada plano desse que você tem, você pode inserir até 100 tipos de contas. Então você pode destrinchar, né, muito bem aí o seu plano de contas para que tudo que você lançar possa ficar bem divididozinho ali. Tudo bem? E vocês vão ver que mais na frente nós vamos ter relatórios, dashboards que vão mensurar, né, para que você possa ter esse controle das informações do plano de contas. Então isso aqui é bem tranquilo. É muito importante que você trabalhe sobre um plano de contas, mas se de repente você disser assim, não, eu não quero trabalhar com plano de contas, não tem problema, mas nós recomendamos a trabalhar com pelo menos um plano de contas. Os outros podem ficar zerados, inclusive os títulos, tá bom? Não tem problema, pode ficar zerado, mas recomendamos a trabalhar com pelo menos um plano de contas, um de receita e um de despesa, ok? Próximo passo do cadastro, nós vamos para o centro de custos. Então a planilha permite você trabalhar também com centro de custos, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui do centro de custos. Desce aqui um pouco para vocês verem. Ela comporta até 100 centros de custos, tudo bem? Até 100 centros de custos a sua planilha de fluxo de caixa ela comporta. Essa parte que vocês estão vendo aqui, nós vamos ensinar como se fazer isso um pouco mais na frente. O que isso quer dizer, né? Essa parte vamos mostrar mais na frente para vocês e aí vamos voltar para cá para que vocês possam entender. Então, por enquanto aqui nessa parte de cadastro, não vamos ensinar essa parte aqui, tá bom? Vamos ensinar posteriormente. Aqui na parte de cadastro de contas, sim, só voltando aqui para vocês entenderem, esse centro de custos, ele não possui na versão 6.2, tá? Ele é uma melhoria que vem a partir dessa versão 6.3, certo? A mesma coisa, o plano de contas é uma melhoria muito significativa relacionado à versão 6.2, tá? Então, uma melhoria muito grande nesse sentido. Então, vamos lá, pular agora para a parte de contas. Na parte de contas, na versão 6.2, vocês tinham aí até 10 contas bancárias, né, ou 10 contas para vocês se cadastrarem. Nessa nova versão, vocês podem cadastrar até 20 contas. Então isso é fantástico, vocês podem ter aí um controle maior das contas que vocês têm, tá bom? Até porque a planilha você vai poder cadastrar agora mais empresas dentro desse mesmo produto. Então aumentamos esse número de contas para que vocês possam cadastrar melhor suas empresas. Próximo passo, sim, uma informação importante aqui antes de pular para o próximo passo. Vocês podem atrelar essas imagens aqui, logomarcas, nas suas contas. A planilha vai chegar, uma planilha modelo para você, vai chegar uma planilha zerada. É importante que você trabalhe a planilha zerada. Então, para vocês inserirem essas logomarcas, pois não vai ter na sua planilha zerada, é muito simples. Vocês vão vir aqui, ó, inserir imagens. Colocar na célula, ok? Ela tem que ficar dentro da célula. Vai escolher aqui no seu dispositivo a imagem e você vai trazer para cá. Tudo bem? Tá bem tranquilo. Veja que eu não consigo clicar na imagem. Ela não está sobre a célula, está dentro da célula. Então vocês precisam seguir essa recomendação ao se colocar as imagens na célula. Tudo bem? Então vamos lá para o próximo passo, que é a parte de lojas. Bom, uma grande melhoria e significativa que a planilha ela traz para você é o controle de filiais, é o controle de lojas, tá certo? Então vocês vão poder cadastrar aí todas as lojas ou filiais que vocês têm, até 10, tá? O limite são 10 lojas e vocês vão poder mensurar essas informações dentro da planilha de fluxo de caixa. Então, na versão 6.2 não se tinha esse controle, pois lá você trabalha com apenas uma única loja, tá certo? Aqui você pode trabalhar com uma ou até 10 lojas.
essa parte aqui também vamos mostrar para vocês posteriormente como vai funcionar, tudo bem? Por enquanto aqui nessa parte do vídeo nós não vamos falar sobre isso. A parte de metas também ela é muito importante. Ela vai trazer aqui a informação das suas metas de receitas e das suas metas de despesas, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui a meta de receita e o ano 2023, porque é o ano que eu estou começando a trabalhar. Então, veja que eu preciso aqui, ó, se eu quiser, também, claro, né? Se for para mim, se isso for bom para mim, para minha empresa, vou cadastrar aqui as metas de janeiro a dezembro das minhas receitas e também metas de despesas que eu tenho para o meu negócio, tá? Isso para cada loja que você tiver, tudo bem? Você pode fazer isso por ano. Se eu rolar um pouco mais para cá, vocês vão ver que agora aqui é o próximo ano, tá bom? É o próximo ano. Isso vai mudar automaticamente de acordo com o ano que você selecionar. Vamos ver um pouco isso mais na frente. Então, para cada ano, para cada período, você vai poder selecionar aí as metas para cada empresa que você tem. Então, isso é fantástico, tá? Se você só tiver uma empresa também, não tem problemas. Você vai colocar aí somente da sua empresa. E, claro, se você for utilizar esse controle de metas, tá bom? Diferentemente das metas da versão 6.2, a versão 6.2 você precisaria apagar as metas do ano anterior e seguir com as metas do ano seguinte. Nessa planilha, todas as metas ficam registradas. Você não vai precisar apagar estas metas como era utilizado anteriormente, tudo bem? Então, o que eu cadastrei aqui vai ficar aqui. Quando for para o próximo ano, vou cadastrar as metas daquele ano. Sendo assim, você vai poder ter um controle melhor dessa vez das informações das suas metas e, claro, dos resultados obtidos também. Tudo bem? Então vamos avançar aqui. Próximo passo é a parte do cadastro de clientes. O que mudou aqui? Bom, você tem agora acesso a 3.500 cadastros de contatos. Desses 3.500 você vai cadastrar tanto contatos clientes como contatos fornecedores. E você vai agora colocar o tipo, tá? Você agora seleciona o tipo daquele contato, se ele é um cliente ou se ele é um fornecedor. Então você vem aqui na setinha e você vai selecionar. Por quê? Porque lá na frente nós vamos poder mensurar as informações do seu fluxo de caixa por eles, tanto pelo cliente como também pelo fornecedor. Então isso vai ser fantástico, você ter essas informações também organizadazinhas no seu negócio. Próximo passo é a parte do cadastro de ano. Então aqui no cadastro de ano você vai poder cadastrar todos os anos que você vai trabalhar com a sua planilha. Uma informação importante, você pode cadastrar até 10 anos, então a planilha ela comporta 10 anos trabalhados. Você pode começar a partir do ano que você quiser, contanto que depois siga a sequência, ok? Então você vai colocar aqui, por exemplo, no meu caso aqui, né, na planilha modelo, eu estou colocando a partir do ano de 2023 e vou até o ano de 2032, tá bom? Então veja que é importante isso. Então, a partir dos anos que eu colocar aqui, todo o controle da planilha vai ser em cima deles, tá certo? Então é muito importante isso. E você pode começar, por exemplo, 2024, não tem problema, pega 2024, arrasta isso aqui e deixa todos os anos que você tem aqui a seguir pela frente, tudo bem? Então essa aqui é uma parte muito importante, uma melhoria significativa também, porque na versão anterior não se tinha essa parte de cadastro de anos, tá certo? E agora você tem essa possibilidade e flexibilidade maior com relação a isso. Deixa eu trazer aqui uma informação importante, antes de passar para o nosso próximo passo. Todas as nossas planilhas, os nossos produtos, eles são 100% editáveis. Então vocês estão vendo aqui, ó, que está bloqueado, né? Mas se eu vim aqui em revisão, desproteger, libera. Você pode trocar aqui a logomarca, pode mudar as cores, como você quiser. Toda a planilha ela é 100% editável. Agora, nós recomendamos, vocês que fizeram alguma alteração, vem depois e protege. As células que estiverem disponíveis para vocês trabalharem,
são as células que se pode editar. Veja que aqui não pode editar, tá vendo? Essas células que estão dessa maneira, editem, podem fazer, tá bom? Mas se vocês por acaso quiserem alterar alguma coisa, depois volta e protege, tá bom? Por segurança as informações. Não vai ter senha, então tudo isso é bem tranquilo. No nosso próximo passo agora, que é a parte dos lançamentos, nessa parte dos lançamentos, as planilhas são trabalhadas em modo desprotegido. Então todas as linhas, todos os lançamentos que são feitos, veja que a aba não está protegida, está desprotegida, tá? Por quê? Para lhe permitir ter um número maior de lançamentos. Então aqui a quantidade aqui é ilimitada, é a quantidade de linhas do Excel. Então você pode fazer aqui milhões de lançamentos dentro dessa planilha, tá certo? Então, por a planilha ser desprotegida, vamos só entender aqui alguns cuidados que vocês devem ter com relação a esses lançamentos. Então, essa parte agora aqui dos lançamentos é muito importante, preste muita atenção para que vocês possam fazer certinho na sua planilha. Para que vocês possam começar a trabalhar com essa parte dos lançamentos, é muito importante que todo o cadastro já tenha sido feito, tá certo? O primeiro passo é o cadastro, agora vamos para os lançamentos, e aí vocês vão conseguir fazer isso aqui. Vamos lá. Veja que para começar, existe um saldo inicial das contas no primeiro dia. Tá vendo aqui? Isso aqui é automático, isso aqui já sai automaticamente na planilha. Mas de onde vem? Ele vem daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Contas. Tá vendo aqui? Ele vem daqui. O que é isso aqui? Quando vocês cadastram uma conta, cadastram um banco, vocês devem colocar, digamos, vou começar a trabalhar a planilha agora, tá certo? Eu vou precisar colocar o saldo das contas que eu tenho naquele momento, tá? O saldo das contas eu vou colocar naquele momento aqui. O que isso quer dizer? Que você vai lançar isso aqui uma única vez. Isso aqui você lança e não mexe mais, tá? Preste atenção. Vocês lançam esses saldos aqui uma única vez, que é o saldo do primeiro dia. Então, quando vem aqui lançamento, isso aqui é o primeiro dia. Comecei a trabalhar com a planilha. Por quê? Porque toda a movimentação das contas agora, daqui para frente, será feita dentro da planilha. E aí nós vamos explicar como isso vai funcionar, tá certo? E que você possa fazer certinho. Então, isso aqui é automático. Esse aqui é o saldo do seu fluxo de caixa, tá bom? Então, é muito importante que vocês entendam o seguinte, tá bom? Nessa tela aqui, que é a tela de lançamento do fluxo de caixa, esse saldo do fluxo de caixa, ele é o saldo de todas as suas contas, de todas as suas empresas, tá? De todas as filiais. Então, vocês vão controlar nessa tela aqui todas as suas filiais, tá certo? Então, todas as contas que você tem vão sair aqui nesse fluxo de caixa único. Onde é que vocês vão ver esse fluxo de caixa separado? É um pouco mais na frente, tá certo? Um pouco mais na frente nós vamos explicar para vocês como é o fluxo de caixa separado de cada loja. Mas aqui nessa tela, que é onde forma todo o banco de dados, tá bom, do seu negócio, você vai ver aqui um saldo de fluxo único para todas as empresas. Então vamos lá para a gente começar. Como é que você deve começar a fazer os lançamentos? Primeiramente, você vai colocar aqui a data do lançamento. Você vai colocar aqui a loja. Você vai escolher a loja que você está fazendo o lançamento. Você vai colocar aqui o cliente ou o fornecedor. Você vai escolher aqui o plano de contas. Se é uma receita ou se é uma despesa. Então preste bem atenção. Quando eu abro o plano de contas, ele vai trazer aqui, ó, o plano de contas e receitas e os planos de contas de despesas. Então eu vou escolher esse plano de contas e ao escolher esse plano de contas, ele vai vir para o próximo passo, que é as contas. Essas contas vão aparecer automaticamente à medida do plano que eu escolher, tá certo? Então ele muda. Então vocês vão escolher aqui o plano de contas, e aqui vocês vão escolher o centro de custos. Então vocês vão colocar aqui o centro de custos que vocês colocaram anteriormente, que vocês já cadastraram, e vão escolher aqui também um centro de custos. Isso aqui é um número do controle, tá? Ele vem de versões anteriores, é muito importante isso, porque vocês podem atrelar um número de boleto, sei lá, um nota fiscal, o que vocês quiserem controlar dessa conta, vocês vão colocar aqui, tá certo? Vão atrelar aqui uma descrição, vai ser colocado aqui o valor, tá certo? Vai colocar aqui o banco, né, que é a conta que vai estar
recebendo ou tirando o dinheiro e o código do pagamento. Esse código de pagamento vocês vão colocar, deixa eu só voltar para vocês entenderem. Quando vocês cadastrarem aqui a forma de pagamento, ele vai puxar pelo código, tá? E não vai pegar pela forma de pagamento. Ele vai puxar pelo código. Então, quando vocês estiverem aqui, isso aqui você depois decora rapidinho. É só chegar aqui e colocar o código do pagamento. Pronto. Automaticamente ele já vai dar aqui o acumulado, tá certo? E o acumulado do dia. Veja que interessante. Esse acumulado é o acumulado das contas que você já tem, que ele começa. Depois vem o acumulado final do dia, que é a movimentação. Essa movimentação puxa daqui e vem para cá, tá bom? E assim segue, daqui para cá, daqui para cá. A cada dia são feitas movimentações. O intuito de um fluxo de caixa é fazer isso diariamente, gente, tá certo? Diariamente. Ah, mas não quero fazer toda hora. Não tem problema, separa um tempinho depois no final do dia e faz esses lançamentos. Mas o controle de um fluxo de caixa é normalmente feito diário, tá certo? Então vocês vão colocar aqui as receitas e as despesas, né, das suas lojas, e aí vocês vão poder mensurar isso um pouco depois, mais na frente, que nós vamos ver toda essa funcionalidade, tá bom? Como é que eu faço para começar novos lançamentos? Veja, vocês devem começar esses lançamentos arrastando por aqui. Veja, você não deve chegar aqui e digitar a data para um novo lançamento como era feito em versões anteriores, tá certo? Nessa versão 6.3 e daqui para frente agora, sempre que vocês quiserem fazer novos lançamentos, vocês vão arrastar novas linhas. Então vocês devem vir nessa setinha aqui amarela, ela está indicando aonde é que vocês devem arrastar, tá bom? Vocês devem clicar aqui, ó, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó, no cantinho, tô dando zoom aqui para vocês poderem entender como vocês vão fazer. Clica aqui no cantinho, depois vem para cá, ó, vai ficar uma cruzinha, tá bom? Vocês vão pegar essa cruzinha e vão arrastar, ó. Vou criar aqui essas linhas, tá bom? Veja o que vai acontecer. Ele criou-se automaticamente algumas linhas para me fazer os lançamentos, tá certo? Veja que ele repetiu o saldo final em cada uma delas. Ah, mas eu quero criar várias linhas. Posso? Pode, você pode chegar aqui e arrastar para quantas linhas você quiser, tá bom? E aí, a partir daqui, ó, você só vai colocando a data, a loja, o cliente, tudo certinho você vai lançando aqui para que as informações possam ser computadas, tá certo? Agora eu vou trazer umas dicas muito importantes que vocês devem ter com relação à manutenção, tá? Primeiro, vocês não devem inserir ou excluir linhas no meio da tabela, ok? Então você não pode chegar aqui, ó, botão direito, excluir e nem inserir. Esqueçam isso, não pode fazer isso. Nem pode também chegar aqui assim, ó, e clicar nessa, assim, porque normalmente muitas pessoas fazem, né? Clica assim, seleciona, vou inserir ou vou excluir. Também não façam isso, tá? Então a planilha não deve, esse banco de dados aqui não deve usar linhas, né, exclusão ou inserção. O que vocês devem fazer se alguma informação aqui, talvez você dissesse assim, aí também essa informação aqui não procede, eu fiz errado, né? Então não exclua. Como é que vocês devem fazer? Vocês podem deletar, vocês podem chegar aqui, por exemplo, ó, tá vendo aqui, ó, vocês podem deletar, apertar o delete e as informações vão sumir da sua planilha. Pode fazer desse jeito que eu estou falando aqui, tá certo? Não tem problema. Vocês podem chegar aqui, por exemplo, eu vou selecionar outras linhas também, ok? Vamos chegar aqui, ó, e vão deletar. Não tem problema, vocês podem fazer isso, tá certo? Mas nunca deletem assim, ó, selecionando assim e apertando deletar. Não façam isso. Faço da maneira como eu falei, seleciona a célula, tá bom? Não é a linha toda, seleciona a célula e aí vocês deletam até aqui, ó. Aqui não, porque aqui possui fórmulas, tá? Então vocês vão deletar aqui, deleta a informação e pronto, vocês podem dar sequência no restante. Vou dar um Ctrl Z aqui para poder a gente voltar às nossas informações, tá certo? E é dessa maneira que vocês devem comportar. Uma outra funcionalidade bacana que a planilha tem é que vocês podem descer até o fim
da célula, tá bom? Que possuem informações e podem dar início, tá bom? Então, fim, início, isso é bacana para vocês poderem agilizar o trabalho. Outra coisa importante, vocês podem utilizar esses títulos como filtros. Esses botõezinhos aqui, ó, eles são filtros, tá? Então, quando eu clico aqui, por exemplo, digamos que eu vou clicar aqui, ó. Eu quero saber todas as minhas loja matriz. Então, você vem aqui, ó, ele vai pegar todos os lançamentos da matriz. Ah, mas eu quero saber os lançamentos da filial 1. Chegar aqui, ó, todos os lançamentos da filial 1, tá certo? Então, vocês podem filtrar essas informações, podem chegar aqui e somar, ver que embaixo já aparecem os valores, pode chegar aqui, ó, soma, ver que aqui já aparecem os valores também. Ou seja, vocês podem usar esse banco de dados para diversas informações que vocês queiram, tá bom? Gente, feito isso, tá? Terminada essa parte do fluxo de caixa, nós vamos ensinar só mais uma coisinha relacionada aos lançamentos. Você vai estar preparado para todos os outros relatórios e dashboards que a planilha ela possui, tá bom? Vamos ensinar vocês cada um detalhadamente para que não haja dúvidas de como vocês devem fazer, tá certo? Então vamos vir para cá, para a parte de transferências. Nessa parte de transferências é muito bacana porque você pode selecionar aqui uma data, tá? Você pode selecionar a loja, pode selecionar de onde está saindo a conta e para onde está indo esses valores que vocês colocaram, tá? Então é uma transferência de uma conta para outra. Então vocês podem também fazer isso dentro da planilha para que seus valores possam estar sempre batendo, tá certo? Com as suas informações do negócio. Então, e além disso, claro, vocês podem também colocar uma observação referente a essa transferência, caso vocês queiram, tá bom? Lembrando que vocês podem criar até outros controles, criar outras colunas aqui também, mais na frente, não tem problema, tá? Em falar nisso, é importante a gente frisar que vocês podem criar outras colunas aqui, mas nós aconselhamos a vocês fazerem isso a partir dessa coluna aqui, ó, em diante, tá bom? Não crie colunas no meio da tabela, a não ser que vocês saibam mexer ali com as fórmulas e configurar direitinho, tá bom? Tá acessível a isso também, mas recomendamos a criar novas colunas ou funcionalidades, se for o caso, sempre por último, certo? Bom, feito isso, terminando a parte de lançamentos, fluxo de caixa e transferências, vamos agora para a parte do DRE. Gente, esse tipo de relatório, esse tipo de funcionalidade foi muito melhorada com esta planilha, tá? Nesta versão. Anteriormente, até a versão 6.2, vocês tinham apenas essa parte do relatório. Nós vamos chegar lá também. Mas a partir dessa versão, nós trouxemos uma série de informações relacionadas ao DRE para que vocês possam poder mensurar isso de uma maneira melhor, tá bom? Então, na primeira parte, que é o DRE geral, esse geral ele pega de todas as suas lojas, tá bom? São os resultados gerais de todas elas referente ao período selecionado. Então você vai ver aqui, ó, por exemplo, as receitas operacionais, despesas operacionais, margem de contribuição, despesas não operacionais, receitas não operacionais, tá certo? Só uma informação importante com relação a esse DRE aqui que vocês estão vendo, tá? Veja, lá no cadastro de plano de contas, vocês estão vendo aqui títulos receitas operacionais. Vocês podem alterar esse título, tá? Mas essas receitas operacionais fazem parte dessas duas primeiras aqui, tá? As receitas não operacionais fazem parte dessas aqui, dessas duas colunas. Na parte de despesas é a mesma coisa, são despesas operacionais. Então tudo que você lançar nessas colunas aqui são despesas operacionais. Quando você lança nessa última, são despesas não operacionais, tá? Então já está selecionada para isso, então para vocês poderem entender. Pode renomear? Pode, mas vocês entendam que aqui são as despesas não operacionais e aqui são as despesas operacionais, ok? Vamos voltar no DRE, só vocês entenderem a construção disso aqui, tá bom? Depois tem a parte dos impostos, está lá também no plano de contas, precisa ter essa parte dos impostos lá, tá certo?
Tem aqui lucro e prejuízo, tem aqui a parte de investimentos também e a parte de EBITDA, tá bom? Então, todos esses dados que vocês têm aqui relacionado ao DRE, vocês têm de uma maneira geral aqui nessa aba de todas as lojas, tá bom? E aí você tem essa informação mês a mês e o total distribuído no final, tá bom? Próximo passo é a parte da DRE dos bancos. Quando entra nessa parte dos bancos, vocês vão ver aqui o ano, vocês vão selecionar aqui a loja, agora vai entrar por loja, tá certo? E aqui vai entrar qual é a conta que vocês querem ver. Então aqui no meu DRE por loja, vocês vão selecionar e vai ter todas essas informações que a gente tratou anteriormente, tá certo? Vocês podem selecionar uma única loja, como pode selecionar todas as lojas que vocês têm também dentro desse período relacionado a essa conta, tá certo? Relacionado a essa conta. Então, você aqui não consegue fazer filtrando todas as contas, não. Você aqui vai selecionar por filial, mas é referente aqui a essa conta. Se eu mudar de conta aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver se tem algum dado aqui, ó, Bradesco, ó, tem algumas informações aqui, tá vendo? Então, sempre que eu mudar aqui a conta, ele vai também mudar no DRE abaixo. Essa parte aqui é a parte do centro de custos. Segue o mesmo princípio de funcionamento, gente, tá? Só que ao invés de ser por contas, né, vai ser por centro de custos. Vai seguir aqui a mesma linha de raciocínio. Da mesma forma é para os seus clientes. O que é que muda aqui no cadastro de clientes? Que vocês podem fazer essa busca tanto por cliente como por fornecedor. Então eu posso chegar aqui, ó, por cliente e selecionar o cliente que eu quiser. Posso chegar aqui por fornecedor e selecionar o fornecedor que eu quiser. Então essas informações que vocês têm no DRE dos clientes podem ser buscados dessa forma. Escolhe lá qual é o cliente, o fornecedor, e você vai ter o DRE relacionado a eles, tudo bem? Próximo passo, é muito bacana esse relatório, porque ele vai trazer o DRE detalhado por contas, tá certo? Então você vai escolher aqui, ó, a loja, né, que você tem, você vai escolher aqui o plano de contas, se é receita ou se é despesa. Ao selecionar isso aqui, ele vai detalhar mês a mês os resultados por contas, tá certo? Então isso é muito importante, é um relatório fantástico, pode descer aqui, ó, tem várias informações aqui que vocês podem verificar, tá certo? Então isso é muito bom para que vocês possam mensurar as informações do seu negócio. Feito isso, por último, é o relatório que nós temos do DRE. Esse relatório já existia na versão anterior e aí só melhoramos um pouco ele, tá bom? Para que você possa ter resultados, vamos dizer assim, uma visualização mais apurada do negócio, tá? Então, ao selecionar uma data específica, aqui é o intervalo que você quiser. Você vai selecionar a loja e vai colocar o intervalo que você quiser e ele vai sair aqui os resultados para você. Então vamos lá, digamos que eu seleciono aqui filial 1, veja que ele já mudou as informações de filial 1 e já me diz que existe um prejuízo nisso aqui, tá bom? Você pode chegar, pode visualizar essas impressões que você tem aqui, ó, receitas, tá vendo? A parte de despesas também. Então vocês podem imprimir isso aqui, gerar um PDF e guardar, tá? Então ao selecionar um período, vocês têm essas informações detalhadas do seu demonstrativo do resultado de exercício. E aí vai dizer se houve lucro ou se houve prejuízo. Quando a gente muda aqui, por exemplo, para matriz, e diz que houve um prejuízo também. Ou seja, as receitas estão menores do que as despesas nesse período. Tudo bem? Então, gente, veja que é algo diferenciado, tá? Então, um relatório fantástico que vocês têm aqui no DRE para que vocês possam poder consultar as informações aí do seu negócio, tá bom? Ok, nosso próximo passo é a parte agora do fluxo de caixa, onde nós vamos aprender a trabalhar com essa funcionalidade, tá certo? Gente, isso aqui é uma parte bem importante e aí bem criteriosa, nós precisamos explicar para vocês bem direitinho como é que vai funcionar essa parte, tá bom? Prestem bem atenção, tá certo? Para não restar dúvidas e vocês poderem aplicar aí na planilha de vocês de uma forma eficiente, tá certo? Vejam, o que é que acontece?
essa parte aqui é a parte do fluxo de caixa, onde nós vamos mensurar esse fluxo de caixa na parte geral, por bancos, centro de custos, clientes e também para concluir a parte diária, tá certo? Então essa primeira tela aqui que vocês estão vendo é a tela do relatório, né, de fluxo de caixa geral, ok? Então você vai selecionar aqui o ano e você vai selecionar aqui também a loja, né, a filial ou todas as lojas, se você, no caso, assim preferir. E nós vamos explicar para vocês como é que vai funcionar. Esse relatório aqui, gente, é de fato o fluxo de caixa que você vai ter de cada loja, tá certo? Quando a gente trata a planilha lá nos lançamentos, a gente trata ali de uma maneira geral. Você vê ali o fluxo de caixa de uma maneira geral de todas as suas unidades, tá bom? Aqui nós vamos ver e enxergar esse relatório de fluxo de caixa de maneiras individuais. Aí vamos explicar para vocês o que é que vocês vão ver nele, tá bom? Então, veja que você tem aqui as informações do saldo inicial, receitas, despesas, lucro ou prejuízo, acumulado e lucratividade, tá bom? Então, nós vamos mostrar para vocês como é que funciona. Então, digamos que eu esteja consultando aqui a minha loja matriz, tá certo? Então, vou escolher aqui o ano, e vou escolher aqui a loja matriz. Muito bem, escolhido. O que é que eu vou fazer? Quando eu verifico esse relatório, veja que eu estou olhando aqui toda a movimentação da loja durante todo o período de 2023. Lá no final, vocês vão ver que vai ter um acumulado. Isso aqui é muito importante, nós vamos entender um pouco a respeito disso. Esse total que é o acumulado é a diferença de receitas e despesas que ficou no final. Quanto é que você está terminando o ano? Ok? Então, quanto é que você está terminando o ano? Então, esse resultado aqui, ele vai para o ano seguinte. Tudo bem? Ele vai para o ano seguinte. Antes da gente explicar sobre esse passo que vai para o ano seguinte, precisamos entender a parte do saldo inicial. Então, o que é que acontece? Quando você está iniciando a sua planilha, você precisa colocar a informação do saldo inicial. E esse saldo inicial você vai colocar para cada empresa, para cada filial que você tenha, a informação do resultado que eles têm em dinheiro, né, em caixa, né, qual é o fluxo de caixa ali que eles têm em cada unidade para você poder fazer esses lançamentos. Veja que eu estou colocando como exemplo que eu estou iniciando a matriz com R$18.000 e a filial 1 com R$4.000. Então, esse saldo inicial aqui, ele é colocado apenas uma única vez, é quando eu estou de fato iniciando os meus trabalhos com fluxo de caixa. Então, isso aqui é o que você está dizendo, ó, na minha loja tem um X, então eu vou pegar esse X e vou colocar aqui, porque daqui para frente você vai ter esse controle de acordo com as movimentações. Então veja que quando eu coloco aqui matriz, ele me dá um saldo inicial de 18.000, que é quando eu estou iniciando meu fluxo de caixa. Se eu mudar aqui, ó, para filial 1, ele vai me dar o saldo da filial 1 em 2023, que é quando eu estou iniciando aqui o fluxo de caixa. Então isso aqui é bem importante para vocês entenderem como é que funciona, tudo bem? Então vamos pegar por base aqui a matriz, depois a gente volta para outra filial para a gente entender. Então feito isso, feito esse acréscimo, né, essa informação do saldo inicial das suas filiais, agora você está preparado para acompanhar o fluxo de caixa delas. Então veja que eu terminei aqui o ano com R$ 123.635. Esse valor aqui, quando termina, veja que ele aparece aqui nessa coluna, tá vendo? 2023 aparece esse valor aqui final já. Sempre que terminar o ano, preste bem atenção, sempre que terminar o ano, vocês precisam pegar esse saldo aqui, ó, final, e lançar em um outro lugar da planilha que nós vamos mostrar para vocês agora. Vamos lá aqui na parte de cadastro, na parte de lojas, e vocês vão ver que vai ter essa parte aqui. Lembra que a gente ficou de conversar sobre essa parte posteriormente? Pois bem, é justamente essa parte agora. Então, o que que acontece? Nós vamos pegar isso aqui, ó, esse valor de 123.635, que é da loja matriz,
quando terminou o ano de 2023 e vamos lançar aqui, tá bom? Vamos lançar também o do próximo ano 2024, que é esse valor aqui. Para cada ano que eu for fechando o fluxo de caixa, eu vou informando os valores aqui. Por que que isso é importante? Vamos voltar para lá, fluxo de caixa. Veja, quando eu mudo aqui para 2024, estou entrando agora no novo ano. Veja que aquele saldo passou para cá, fez toda aqui a movimentação do fluxo de caixa durante todo o ano. Terminou em 37.884. Esse valor eu já digitei lá, lembra? Já digitei lá em 2024, já aparece aqui. Quando for 2025, olha o que vai acontecer. 2025, ele vai aparecer aqui. Tá bom? Por quê? Porque começou o ano, pegou o saldo do ano anterior, transportou para o mês de janeiro e aqui ele inicia todo o trabalho do ano de 2025 que vocês vão ter durante os lançamentos do fluxo de caixa. Terminou o ano 2025, pega o saldo que tiver aqui e coloca lá no mesmo canto também. Veja aqui, vamos voltar aqui. Eu peguei aqui a filial 1 e apliquei o mesmo princípio. 2023 não teve nenhum movimento, mas 2024 teve. Então, 2024 começou com os R$4.000, teve toda a movimentação, terminou com 60.677, que é justamente esse valor que está aqui. Tá certo? Então, quando eu mudar para 2025, vai ser a mesma coisa. Esse valor vem para cá e inicia-se todo o fluxo de caixa que você tem para aquele próximo ano. Gente, esse trabalhozinho, vamos dizer assim, entre aspas, que vocês vão precisar ter, é sempre que terminar o ano. Sempre que terminar o ano, vocês vão ver a filial que vocês têm, os resultados apurados ali e lançar aqui no cadastro essa informação aqui. Ó. Pode ser a ser feito uma vez por ano. Tá? Colocar aqui, pronto, tá feito. Tudo bem? Então, vamos seguir. Deixa eu saber uma coisa. Pronto, é isso mesmo. Próximo passo. Deixa eu ver aqui, fluxo de caixa, parte de bancos. Muito bem. Essa parte de bancos também é bem interessante. Segue praticamente o mesmo princípio da parte do fluxo de caixa geral. No entanto, ele vai acrescentar a conta banco, né, as contas que você tem. E aí você pode fazer isso de uma maneira individual ou também de uma maneira geral, tá certo? Então, o que é que acontece? Antes da gente começar a explicar essas partes aqui, vamos descer um pouco aqui, ó. E essa parte aqui é a parte que vocês vão colocar para cada loja. Veja, cada loja aqui que vocês têm aqui, tá certo? Vocês vão informar os valores que tem nas contas dessas lojas. Isso aqui é muito importante porque essas contas que cada loja tem é o saldo inicial do seu fluxo de caixa. Então, por exemplo, quando eu colocar aqui que eu escolho uma 3, ele está me dando aqui em janeiro um saldo de R$1.000. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, no Banco Bradesco, R$1.000. Mas se eu colocar aqui, ó, sei lá, vamos colocar Mercado Pago. Se eu colocar Mercado Pago, tem aqui R$1.000 também, porque se eu chegar aqui no Mercado Pago também tem 1.000. Então ele vai dar o início, tá certo, de cada conta que eu tenho para cada loja que eu tenho cadastrado. Então essa informação também ela é feita uma vez apenas. Então quando você lança isso aqui é apenas uma única vez, que é quando você está iniciando os seus trabalhos com relação ao seu fluxo de caixa. Só uma observação muito importante. Lembra que lá no cadastro você cadastrou aqui as contas? Não é isso? Essas contas aqui do fluxo de caixa são as contas gerais. O que você colocar aqui são informações gerais que vão para o fluxo de caixa, que é esse valor aqui, ó. Lembra que é esse valor aqui dos lançamentos. Então vem para cá. Mas aqui é o conjunto de tudo que você tem, né, incluindo todas as empresas. O destrinchamento disso você vai fazer justamente aqui. Tá certo? É justamente aqui na parte dos bancos, cada conta, você vai ter cada valor aqui para cada filial que você colocar, ok? Então, o princípio ele é o mesmo. Você vai pegar aqui o saldo acumulado, tá vendo aqui? E você vai jogar isso aqui lá na parte dos bancos. Mas aonde é que joga isso na parte dos bancos? É justamente aqui, na parte de relatórios, saldo em contas. Você vai ver aqui que tem os bancos relacionados. Vai vir aqui, ó, 2023, eu fechei o Banco Bradesco na matriz
3.350. Em 2024, eu fechei na matriz R$ 9.009. Essas informações são da matriz, preste atenção. Mas eu posso vir aqui, ó, e colocar da filial. Posso colocar aqui, ó, da filial 2, tá certo? Para cada unidade ou loja que eu tenho, eu vou lançar essas informações aqui. Lembrando, mais uma vez, isso é feito sempre uma vez no final do ano. Tudo bem? Então veja que quando eu mudo aqui, ó, veja que eu coloquei Bradesco. Se eu colocar Banco do Brasil, ó, ele já muda aqui, ó, tá certo? Já muda aqui Banco do Brasil. Se eu colocar aqui, ó, Itaú Unibanco, já muda aqui os dados também. Tudo é automático para que você possa conseguir consultar. Ah, mas eu queria ver todas as lojas de uma vez. Pode ser possível também. Você vai colocar aqui, ó, todos. Ele vai dar os resultados de todas as lojas que você tem, tá certo? Da conta Bradesco, iniciadas aqui em 2023. E aqui você vai ter os resultados apurados ano a ano. Lembrando que a planilha comporta histórico, né? Lançamentos por 10 anos. Tudo bem? Gente, feita essa parte aqui dos bancos, o próximo passo é a parte do centro de custos. No centro de custos e na parte de clientes, que nós vamos tratar agora, o saldo inicial sempre é 0. Tudo bem? Então vocês vão iniciar esse saldo com 0. Por quê? Porque você não tem como mensurar essas informações do centro de custos para cada centro que você tem. É uma coisa praticamente inviável. Você vai conseguir mensurar esse centro de custos e também o fluxo do cliente a partir do momento que você começa a fazer os seus lançamentos no primeiro ano. Tá certo? Então, toda conta aqui que você vai ver, tá certo? De centros aqui, ó, vai ter vários centros de custos aqui, por exemplo, para cada loja também, você vai ver que esses saldos iniciais são sempre 0. Então eles vão dar início aqui nos lançamentos e vai seguir assim durante todo o ano. E a sequência aqui, ela vai ser a mesma. Então, quando eu terminar aqui o ano, tá certo? Eu devo chegar lá no centro de custos. Vocês vão ver aqui, ó. E vocês vão lançar aqui no centro de custos os valores das lojas. Então aqui eu tenho matriz, centro de custo, tenho esse valor terminados em 2023. Em 2024 eu tenho esse valor. Aí segue aqui, ó, para as lojas filial 1, segue para as lojas filial 2, e aí para cada informação que você vai tendo no final do ano relacionado ao fluxo do centro de custos, você vai colocar aqui nessa informação. Tudo bem? Então o princípio aqui é sempre o mesmo, tá certo? E quando você vem para a parte de clientes é a mesma coisa. Você pode buscar tanto por fornecedor como também por cliente, tá certo? E aí vocês vão ter essas informações do seu fluxo. Aonde é que eu lanço a parte de clientes? Lá no cadastro, você vem aqui, ó, para clientes, rola um pouquinho aqui, ó, para cá, você vai ver que tem aqui, ó, loja matriz, loja filial, filial 2, e vai colocar as informações sempre que terminar o ano. Gente, essa funcionalidade, essa ferramenta que você tem aqui, ela é fantástica, tá certo? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Então, você vai ter um controle de até 10 lojas suas, mantendo um fluxo de caixa aí diário, né? E poder acompanhar toda essa informação. Por último, nós vamos ter aqui a parte agora do fluxo de caixa diário. E aí também é uma ferramenta muito importante, porque você vai colocar ali o período do ano, vai selecionar o mês e vai selecionar a loja. E aí você vai ver, tá certo? Quais são as receitas e as despesas e o resultado disso, viu? Então o que acontece? Vocês vão ver aqui o balanço do mês diariamente, ok? Então no final ele vai dizer assim, ó, eita, a posição aqui é negativo. Por quê? Porque você fechou com mais despesas do que receitas. Se eu chegar aqui, por exemplo, no mês de fevereiro, deixa eu ver aqui, ó, fevereiro fechou positivo, mais receitas do que despesas. E aí, ó, positivo, você fechou no verde. Então você vai poder acompanhar isso, ó, dia a dia, tá certo? Relacionado ao período, né, o ano e a loja que você tem. Então esse acompanhamento aqui, ele é fantástico, você vai ter uma visão clara de quanto se está entrando e saindo da sua empresa. Aqui nos relatórios,
ele possui informações importantes. Vamos entender um pouco sobre eles para que vocês possam poder também fazer nas suas planilhas, tá bom? Primeira parte é o relatório de clientes, tá bom? Então vocês vão chegar aqui, vocês vão selecionar aqui o cliente e vocês podem buscar por fornecedor ou por cliente. Se eu colocar cliente, ele vai abrir os clientes aqui. Se eu colocar fornecedor, vai abrir os fornecedores. Mesmo princípio que vocês já viram antes, tá? Então, ao colocar isso aqui, vocês vão poder selecionar aqui o ano e também selecionar aqui o mês, tá certo? Então, para cada mês aqui, por exemplo, vai ter as informações que vocês vão precisar. Tem informações que não vão sair de fato, tá certo? Porque não se tem daquele cliente naquele ano ou naquele mês, ainda não vai sair nada aqui, tá bom? Então, eu vou chegar aqui, ó, janeiro, tem a informação aqui desse cliente, mas também não sei se tem de outro. Deixa eu ver aqui, ó, cliente 2. Tem, até tem também, tá vendo? Então, assim, cada informação que vocês precisarem referente a clientes, né, dos relatórios, do fluxo de caixa deles ali, né, os valores, enfim, vocês vão poder usar isso aqui, tá bom? É importante que vocês podem também utilizar o cabeçalho e usar os filtros. Às vezes você quer usar os filtros, né, para saber ali filtrar as informações também dentro do relatório. Isso é uma ferramenta importante para vocês, conforme já explicamos anteriormente como vocês devem utilizar. Essa outra parte aqui é a parte da busca. Vocês vão pegar aqui o número do controle dos seus lançamentos, vão colocar aqui dentro desse quadrinho e aí ele vai lhe dar as informações referentes, né, ao seu fluxo de caixa, tá bom? Para cada controle, às vezes você tem ali um de nota fiscal, de boleto, enfim, você vai dançar aqui e vai sair as informações. Só para a gente ter uma noção, vamos pegar aqui um controle, sei lá, número 20, né? Vou chegar aqui no relatório de busca, vou colocar 20, vou dar um Enter. E vocês vão ver que as informações já mudaram também, é uma despesa, tá certo? Se eu colocar aqui 30, vocês vão ver que ela vai mudar também é uma despesa. Então, estou só com esse nas despesas, né? Vamos pegar aqui uma receita, número 29, pronto, vou pegar aqui o 29, busca, né? Chegar aqui, ó, e der um Enter, vocês vão ver que já mudou para receita também, tá bom? Então, isso é importante vocês entenderem as informações de busca, né, do seu fluxo de caixa. Aqui, gente, é um relatório de metas, tá certo? Então, esse relatório de metas aqui, você vai poder mensurar, né, como andam as informações do que você planejou e dos resultados, tá? Então, aqui são as metas de receitas e os resultados da receita e aqui das despesas. Então, vocês têm essas informações aí para poder vocês lançarem na sua planilha, tudo bem? Então, vocês vão ver isso mês a mês. Isso aqui não é editável, tá certo? Vocês apenas controlam por aqui. Vocês podem ver por loja ou podem ver também de uma maneira geral, tá bom? Então é isso. Então, próximo passo, vocês vão aqui para a parte do saldo de contas. Saldo de contas, já explicamos para vocês como funciona essa parte aqui, tá certo? Do saldo de contas. Isso deve ser feito anualmente. E aí vamos mostrar para vocês essa parte aqui referente ao saldo das suas contas. Gente, essa parte aqui, ela é toda automática, tá certo? Então, para vocês entenderem, isso aqui vocês não editam, não mexem, vocês só visualizam essa parte, tá bom? Deixa eu só pegar isso aqui e trazer um pouco para cá. Pronto, beleza? É a primeira loja, né? Então, essa parte aqui, ó, vocês vão ver a conta, a logomarca, o saldo inicial, que é o que vocês lançaram lá no cadastro das contas, as transferências enviadas, ou seja, se tiveram transferências aqui, vocês vão ver se houve transferências, tá bom? Então isso aqui é importante vocês poderem entenderem. Vão ver também as transferências enviadas e as transferências recebidas para cada uma dessas contas, e aqui vocês vão ver o saldo, né, que vocês têm dentro dessas contas aqui. Então é bem importante vocês poderem entender isso para que vocês possam ver qual é o saldo que vocês têm das contas de vocês, tá? Então, sempre que vocês quiserem consultar esse saldo, vocês vão vir aqui em relatório e saldo de contas. Anteriormente, até a planilha 6.2, vocês visualizavam isso na própria tela, né, do fluxo de caixa ali. Agora nós temos um lugarzinho especial para que vocês possam consultar o saldo dessas contas de vocês. Vocês estão vendo aqui que Bradesco está positivo, mas Banco do Brasil está negativo, né? Então vocês conseguem visualizar aqui essas informações referentes às contas, tá bom? Nosso próximo passo é a parte dos dashboards.
Aqui nos dashboards vocês vão ter alguns painéis bem interessantes e vamos falar um pouquinho a respeito desses painéis para que vocês possam estar verificando. O que acontece? Vejam, primeiramente vocês vão ter o dashboard geral, e nesse dashboard geral vocês vão ver que ele vai pegar aqui por ano, matriz, mês e o dia, tá? Praticamente essas informações vocês já tinham na versão 6.2 em um único painel, né, que nós tínhamos ali, e aí mudamos totalmente, tá? Mudamos aquele painel único que se tinha até a versão 6.2 e colocamos agora eles mais separados, né, melhor visualizados, vamos dizer assim, nessa versão 6.3. Então, aqui nos dashboards, vocês vão ver que vocês vão colocar aqui, ó, no geral, né, vocês vão colocar o ano, escolher a loja, o mês e o dia, e vão ter os resultados de receitas do ano, receitas do mês, receitas do dia, aqui as despesas também que vocês vão ver, vocês vão ter uma análise financeira aqui das receitas e despesas relacionadas ao período, vão ver se houve lucro ou se houve prejuízo, tá? Vão ver aqui, ó, as receitas e despesas de uma maneira, de uma visão mensal também, né? Então, é importante vocês terem esses resultados em mãos para poder entender como anda o seu negócio, tá bom? A parte aqui do balanço, ela é bem importante também, você vai escolher aí a loja, e você vai ver aqui o balanço dos últimos 6 anos, balanço dos últimos 6 meses, balanço dos últimos 6 dias, tá certo? Então, isso, claro, vai ser tudo mostrado para você à medida que você vai alimentando ali o fluxo de caixa da sua planilha, tá certo? Próximo passo é a parte do plano de contas, né? É o dashboard do plano de contas. Você vai escolher aqui o ano também, vai colocar aqui a matriz, você vai selecionar aqui o plano de contas, aqui selecionar a conta, tá? Essa setinha que indica as informações aqui embaixo, isso aqui é relacionado à sua conta, tá ok? Então, quando você seleciona essa conta aqui, as informações vêm aqui para baixo. Essas informações aqui acima, elas são relacionadas ao plano de contas. Então, quando tem aqui o total do ano, o gráfico mensal do plano de contas, é relacionado a isso aqui. Então, por exemplo, quando eu mudo aqui, ó, sei lá, vamos colocar aqui despesas operacionais 2. Veja que os resultados aqui já mudaram, tá certo? E quando eu venho para cá, ele já mudou também. Vou chegar aqui, ó, as informações também já mudaram. Então, isso aqui é relacionado à conta e aqui é relacionado ao plano de contas. Aí você vai ver os top 3 receitas de plano de contas, né? Os top 5 despesas do plano de contas, top 5 contas desse plano, ou seja, vocês vão ter aqui alguns resultados interessantes para vocês poderem acompanhar. Nessa outra aba aqui, vocês vão ter as informações dos dashboards de formas de pagamento, vocês vão escolher aqui a loja, enfim, e vão colocar aqui a forma de pagamento escolhida. Para você colocar boleto, ele já muda aqui o gráfico, tá vendo? Vocês vão ter os top 5 mais utilizadas, né? E vão ter as despesas também relacionadas a recebimento. Então, vocês vão ter essas informações para que vocês possam poder acompanhar. Também o dashboard do centro de custos, tá bom? Vocês vão ter as informações referentes a isso, escolhendo a loja, né, o período, e escolhendo o centro de custo, para que vocês possam ver quais foram as receitas, as despesas, lucro, prejuízo, lucro, atividade, enfim. Então, tudo isso você vai poder entender nessa parte do dashboard. Também o dashboard de clientes, segue o mesmo princípio, escolhendo aqui o fornecedor e cliente também, né, e vocês vão ter as informações de recebimentos, pagamentos, enfim, para ter todos esses gráficos aqui vocês possam acompanhar. E por último, a conta bancária, né, vocês podem fazer esse dashboard também de acompanhamento através das contas bancárias. Escolhe a loja que você quer, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, você vem aqui, escolhe todas, ou vocês podem escolher apenas a loja específica, como nós mostramos, e aí a conta relacionada, tá certo? Gente, muita coisa, não é isso? Todas essas informações, né, que vocês ouviram aqui vão deixar o seu negócio, vamos dizer assim, mais detalhado, mais mensurado, e você vai poder tomar decisões mais assertivas e poder ter mais produtividade dentro da sua empresa, tá? Então é uma planilha muito completa, tá certo? Para que vocês possam aí analisar todo o seu negócio, todo o fluxo de caixa, todas as suas receitas, despesas. Ela vai trazer de fato toda a saúde financeira da sua empresa, tá bom? Então, assista esses vídeos mais vezes, pratiquem bastante, vocês possam entender o funcionamento da planilha e poder aplicar dentro dos seus negócios. Nós estamos à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem referente a isso, tá ok? Grande abraço!